Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Evolução Criativa. Hoje vamos continuar nossa jornada pelos frutos do Espírito Santo. Nos vídeos anteriores, falamos sobre a alegria que brota do coração transformado e a paz que transcende todo entendimento. Hoje, vamos explorar profundamente outro fruto essencial para nós: a paciência. Essa virtude preciosa que nos permite perseverar com serenidade, mesmo quando tudo parece demorar mais do que esperamos. Você já se pegou impaciente no semáforo? Ficou irritado porque alguém estava demorando para responder sua mensagem? Ou talvez esteja ansioso porque Deus parece não estar respondendo suas orações no tempo que você gostaria? Se você está passando por momentos de ansiedade, pressa ou frustração, esta mensagem foi preparada especialmente para você. Fique comigo até o final, porque vou compartilhar não apenas o que é a paciência divina, mas como você pode desenvolvê-la e vivê-la no seu dia a dia. Prepare seu coração, porque Deus tem uma palavra transformadora para a sua vida hoje. Vivemos em uma sociedade da pressa. Queremos tudo para ontem. Internet rápida, comida instantânea, resultados imediatos, sucesso overnight, micro-ondas, fast food, delivery em 30 minutos. Nossa geração foi condicionada a esperar gratificação instantânea. Mas Deus opera em tempos diferentes dos nossos. E é aí que entra a paciência como fruto do Espírito Santo. A Bíblia nos fala em Gálatas 5:22. Que a paciência é um fruto do Espírito Santo. A palavra original no grego é macrotumia, que significa literalmente longo ânimo ou demora para se irar. É muito mais do que simplesmente esperar. É a capacidade sobrenatural de suportar com serenidade as dificuldades, os atrasos, as provações e até mesmo as ofensas. A diferença entre paciência humana e divina. A paciência humana tem limites. Ela se esgota. Você já ouviu alguém dizer: "Minha paciência tem limite"? Isso é paciência humana. Mas a paciência que vem do Espírito Santo é diferente. Ela é renovada a cada manhã, como a misericórdia do Senhor. É uma paciência que não se baseia nas circunstâncias, mas na confiança em Deus. A paciência humana espera com irritação. A paciência divina espera com esperança. A paciência humana conta os dias. A paciência divina confia nos tempos de Deus. A paciência humana se frustra com os atrasos. A paciência divina entende que Deus nunca se atrasa. Ele sempre chega no momento certo. Jesus é nosso maior e mais perfeito exemplo de paciência. Durante todo o seu ministério terreno, ele demonstrou uma paciência extraordinária que nos deixa admirados. Paciência com os discípulos que não compreendiam seus ensinamentos, mesmo depois de explicar várias vezes. Paciência com as multidões que o seguiam por interesse próprio, querendo apenas pães e peixes. Paciência com os fariseus que o questionavam constantemente, tentando pegá-lo em contradição. Imagine a cena: Jesus explicando uma parábola e os discípulos perguntando: "Mestre, o que isso significa?" Ele explicava novamente. A paciência de Jesus não se compara a nenhuma paciência humana. A paciência divina ensina em amor e serenidade. Lembra quando os discípulos perguntaram quantas vezes deveriam perdoar? Pedro, achando que estava sendo generoso, sugeriu: "Até 7 vezes?" E Jesus respondeu: "Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso é paciência divina. É a capacidade de continuar amando, perdoando e servindo, mesmo quando as pessoas nos decepcionam repetidamente. A paciência de Jesus diante da traição. Jesus teve paciência até mesmo com Judas, sabendo que ele o trairia. Durante 3 anos, ele conviveu com aquele que sabia que o entregaria, mas nunca o expôs publicamente, nunca o humilhou, nunca o rejeitou. Continuou tratando-o como discípulo até o último momento. Teve paciência com Pedro,
sabendo que ele o negaria 3 vezes na hora mais difícil. Teve paciência com Tomé e suas dúvidas. Não o repreendeu por questionar, mas pacientemente mostrou-lhe as evidências que ele precisava. Teve paciência com todos os discípulos que o abandonaram na cruz, e depois os restaurou em amor. A paciência de Jesus nos tempos do Pai. Uma das maiores lições sobre paciência que aprendemos com Jesus é respeitar o tempo de Deus. Jesus poderia ter começado seu ministério aos 20 anos, mas esperou pacientemente até os 30. Em todo o seu ministério, Jesus sempre esperou pacientemente a direção do Pai. Mesmo quando Lázaro estava doente e as irmãs mandaram chamá-lo urgentemente, Jesus esperou no tempo de Deus. E quando chegou, Lázaro já havia morrido há 4 dias e Jesus chora. Mas Jesus sabia que aquele era o tempo perfeito para demonstrar o poder de Deus de uma forma ainda maior. E Jesus ressuscita Lázaro. Essa é a paciência que confia nos tempos divinos. Quantas vezes ficamos ansiosos porque Deus não responde nossas orações no tempo que esperamos? Quantas vezes perdemos a paciência porque nossos sonhos parecem demorar tanto para se realizar? E quantas vezes questionamos: Senhor, até quando? A paciência do Espírito Santo nos ensina que Deus tem o tempo perfeito para todas as coisas. Ele nunca atrasa. O que Ele tem para nós é sempre o melhor. Ele nunca esquece de nós. Ele tem o tempo certo para nos dar o que realmente precisamos. Ele sempre ouve as nossas orações. Entenda, Abraão esperou 25 anos pela promessa do filho. José passou 13 anos entre o processo da prisão e a posição de governador. Davi foi ungido rei, mas esperou anos para assumir o trono. E Moisés passou 40 anos liderando o povo com paciência, antes de encontrar a terra prometida. A paciência de Deus estava preparando cada um deles para o propósito divino. É a paciência que fortalece a fé. As provações não vêm para nos destruir, mas para desenvolver em nós a paciência. E a paciência desenvolve o caráter. E o caráter desenvolve a esperança. É um processo divino de crescimento espiritual. Quando passamos por dificuldades com paciência, nossa fé se fortalece. Quando esperamos nos tempos de Deus com serenidade, nossa confiança nele aumenta. Quando perseveramos nas tribulações sem murmurar, nosso caráter se aperfeiçoa. Jesus nos ensinou que na vossa paciência possuireis as vossas almas. A paciência não é passividade, é uma força ativa que nos mantém firmes enquanto Deus trabalha em nossa vida. A paciência também se manifesta poderosamente em nossos relacionamentos. Quando temos o fruto da paciência operando em nós, conseguimos lidar melhor com as falhas das pessoas. Não explodimos na primeira contrariedade. Não desistimos das pessoas na primeira dificuldade. Não cortamos relacionamentos por causa de mal-entendidos. Jesus nos ensinou que o amor é paciente. Em 1 Coríntios 13 nos diz que o amor é paciente, o amor é bondoso. A paciência é a primeira característica do amor verdadeiro. Quando amamos alguém de verdade, temos paciência com seus defeitos, com seu crescimento, com seu tempo de mudança, com seus momentos de fraqueza. Agora, falando sobre a paciência no casamento e na família. No casamento, a paciência é fundamental. Seu cônjuge não vai mudar da noite para o dia. Seus filhos não vão amadurecer instantaneamente. Seus pais não vão entender suas escolhas imediatamente. A paciência nos ensina a amar as pessoas onde elas estão, enquanto oramos para que Deus as transforme. A paciência nos relacionamentos não significa aceitar tudo passivamente. Significa corrigir com amor, ensinar com mansidão, confrontar com sabedoria. É a diferença entre explodir de raiva e conversar com serenidade. É a diferença entre desistir da pessoa e investir no seu crescimento. E a paciência com os irmãos na fé? Na igreja, a paciência é essencial.
Somos todos pessoas em processo de santificação. Todos temos áreas que precisam ser trabalhadas por Deus. A paciência nos ajuda a suportar uns aos outros em amor, a perdoar as ofensas, a restaurar os que caíram, a edificar os que estão fracos. Jesus teve paciência com Pedro, mesmo depois da negação. Teve paciência com Tomé, mesmo depois da dúvida. Teve paciência com todos os discípulos, mesmo depois do abandono. Essa é a paciência que devemos ter uns com os outros. A paciência não é algo que desenvolvemos da noite para o dia através de força de vontade. É um fruto que cresce gradualmente em nossa vida, através da nossa comunhão íntima com Deus. Quando passamos tempo em oração, quando meditamos na palavra, quando nos rendemos ao Espírito Santo, Ele vai produzindo em nós essa virtude preciosa. A paciência nasce da confiança. Quando confiamos verdadeiramente em Deus, conseguimos esperar com serenidade. Quando sabemos que Ele está no controle, não precisamos nos desesperar com os atrasos. Quando entendemos que seus caminhos são mais altos que os nossos, conseguimos aceitar seus tempos. Agora, falando sobre práticas que desenvolvem a paciência, a oração desenvolve paciência porque nos conecta com o coração de Deus. A leitura da palavra desenvolve paciência porque nos mostra como Deus trabalhou na vida de outras pessoas. O jejum desenvolve paciência porque nos ensina a esperar e a depender de Deus. A gratidão também desenvolve paciência. Quando somos gratos pelo que já temos, conseguimos esperar com mais tranquilidade pelo que ainda está por vir. Quando reconhecemos as bênçãos presentes, não ficamos ansiosos pelas bênçãos futuras. Jesus nos convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esse descanso inclui a paciência para esperar nos tempos de Deus. Amados, a paciência de Deus está disponível para você hoje. Não importa o quão impaciente você tenha sido. Não importa quantas vezes perder a calma, desistiu cedo demais ou ficou frustrado com o tempo de Deus. Jesus quer produzir em você essa paciência divina que transforma vida e relacionamento. Entregue a Ele a sua ansiedade. Confie nele e Ele tudo fará. Permita que o Espírito Santo desenvolva em você este fruto maravilhoso, a paciência. Lembrem-se, Deus nunca se atrasa. Ele sempre chega no momento certo. Os planos dele para você são para o bem, não para o mal, para dar a você esperança e um futuro. Seja paciente, porque o que ele está preparando para você é muito maior do que pode imaginar. Como está escrito em Romanos 15:5, que o Deus que concede perseverança e ânimo lhes dê o mesmo modo de pensar uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueçam de curtir, compartilhar com alguém que precisa ou deixar seu comentário. Sua interação nos ajuda a levar essa luz para mais pessoas. Jesus te ama. Até a próxima.